personagem bem aqui desse jogo aqui. E agora eu vou mostrar meu método. Vou mostrar umas coisas gigantes. Não pode pegar umas coisas grandes porque fica gravando o jogo. Primeira coisa. Eita, aí foi. Olha isso. Espera. Vou ver se essa passagem é. Vai na boca dele. Vai na boca dele. Pensa bem, tem coisas que não gravam. Eu posso deixar do cereal. Cereal. Na nossa pista. Cereal. Eita. Isso, jogo. Ó, isso daqui. Esse aqui, ó, é gigante, mas eu não gravo. Só que ele fica botando. Eu acho que ele tem medo disso aqui, ó. Amon. Foi jogado e se machucou. Não, para, mas ele ficou mundo. Deixa eu ver aqui agora. Mas pode ver. Among Us, venha. Verde. Igual eu. Aqui, ó. Aqui, ó. Mongus. Da linhagem bacteriana que foi identificada essa enzima, então RY13, foi essa linhagem, esse tipo. E aqui o número, né, EcoR1, é porque ela foi a primeira enzima a ser descoberta nessa bactéria. Na então, essas enzimas, elas cortam o DNA em fragmentos definidos e reproduzíveis, né? Então, elas sempre vão cortar naquele ponto específico. Então, toda vez que eu utilizar a EcoR1, ela vai cortar no ponto específico, independente do organismo que eu estou manipulando, do DNA que eu estou manipulando. Subia. Essas enzimas são utilizadas na análise da estrutura dos corpos, no sequenciamento de vai quebrar ossos, não, né? Que nós precisamos fazer esses cortes para ter fragmentos menores e poder analisar, né, sequenciar esse DNA, no isolamento de genes, porque a partir desses cortes eu consigo isolar genes de interesse que estão dentro de um desses fragmentos gerados, tá? Eu E na quero criação de bloco, DNA que podem ser aplicadas a partir eu posso fazer um corte e inserir um DNA e recombinante, uma nova molécula de DNA para que ela seja machuco para que haja uma multiplicação, tá? Uma reprodução desse material genético. Essas enzimas, pessoal, elas fazem cortes em duas formas. São dois tipos de cortes. Geram fragmentos de expressão de extremidades cegas ou coesivas, certo? Então,
as extremidades elas podem ser cegas ou coesivas. Perdão, deixa eu explicar melhor isso. A produção de extremidades que são coesivas. Nós temos, então, aqui um corte, que ele é feito de forma assimétrica. Para deixar ali extremidades que nós chamamos coesivas. Então, vai deixar nessa extremidade bases que não são pareadas. Tá? Então, tem uma extremidade, algumas bases que não tem ali a sua complementaridade, que ficou só ali um pedacinho simples, tá? Como você pode observar aqui. E na outra fica a mesma coisa. Então, nós chamamos de extremidades coesivas, quando nós temos algumas bases que elas ficam sem pareamento. Geralmente bases, né, nucleotídeos que ficam sem esse pareamento. E nós temos também aquelas enzimas que produzem extremidades cegas, que nós chamamos também de extremidades abruptas, em que ela faz ali um corte, só que as extremidades elas têm bases que são complementares. Então, por exemplo, extremidades abruptas fica difícil para inserir ali um DNA exógeno, porque não vai ter então essa complementação. Uma maçã adianta. E uma árvore. Essa imagem, pessoal, eu tirei cheia de maçã. Tá? E traz aqui, essa figura traz alguns tipos de ilustração. Sem braço, tá bom? Que vocês já sabem que ela foi identificada na Escherichia coli, da estirpe, né, da linhagem R, e que ela foi a primeira a ser identificada dessa espécie. Tá? Então, nós vimos que ela faz a cribagem de linhagem com extremidades coesivas. Tá? A RIND3, ela foi identificada em uma outra bactéria, tá? Que é o Haemophilus influenza RB. Né? Então, a mesma coisa para as outras, né? Nós temos aqui a BAM H1, que foi do Bacillus amelobliquefaciens, e assim por diante. Então, eu sou super forte. Né? Aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, e aqui na última enzima de restrição, eu sou super fraco. Extremidades coesivas. Então, vocês conseguiriam identificar facilmente que nós temos aqui um trecho, né, que tem de 2 até 4 nucleotídeos que estão que não pareiam e ficaram disponíveis para um novo pareamento por um DNA exógeno, por exemplo. E nós temos também outras enzimas de restrição que fazem o corte, deixando extremidades cegas, né? Então, nas extremidades, nós temos nucleotídeos que são pareados, né? A fita complementar, tá? Então, são esses dois tipos de cortes que vão identificar, então, que vão permitir a cribagem, né? A abertura desse DNA para a inserção de um DNA exógeno. Deu errado. Ok? Certo. Mas eu tenho, então, essas enzimas de restrição, elas fizeram ali os cortes em várias regiões do meu DNA, formando vários fragmentos de eu acho que eu virei uma dose dele. Você vai comer, não? Em um desses fragmentos, possivelmente o gene que eu estou pesquisando, o meu gene de interesse. Tá? Mas como que eu vou fazer para identificar o tamanho desses fragmentos? Quantos fragmentos foram gerados com a utilização dessas enzimas de restrição? Tá? Para isso, a gente tem uma outra técnica que eu consigo fazer a separação desses fragmentos, tá? De acordo com uma carga elétrica em um gel de H11. E eu estou falando da eletroforese, tá? Eletroforese em gel. É uma outra técnica que faz parte aí dessas tecnologias do DNA recombinante e que vai ajudar na identificação desses fragmentos, tanto para diferenciar o tamanho, né, do fragmento, quanto a quantidade de fragmentos gerados após
a clivagem com as enzimas de restrição, tá? Essa eletroforese em gel, ela pode ser feita com um gel de agarose ou um gel de poliacrilamida, tá? Como nós estamos falando de material genético, nós vamos utilizar o gel de agarose, porque ele é um gel que forma poros que são um pouco maiores e que facilitam aí a migração do meu DNA pela malha desse gel. E quando eu falo de gel, pessoal, eu estou falando de um gel semelhante a uma gelatina, só que é um gel mais duro, tá? Então, como que você prepara uma gelatina? Você não tem ali um pozinho e você tem que colocar água para dissolver, né, essa gelatina, mas antes disso, você precisa fazer uma fusão para fundir esse gel, né, quando você coloca ali aquela água fervente e depois você coloca uma água